Salve camaradas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da relação que existe entre o agronegócio e a tua conta de luz. Sabe aquela bandeira vermelha que falaram que a nossa bandeira não quer ser vermelha? E mais do que vermelha, agora tem uma bandeira da crise hídrica. Então vamos entender um pouquinho como que isso funciona. A gente está vendo aí que atualmente, no atual desgoverno aí do Bolsonaro, as contas de luz estão batendo recordes, não só combustível, não só inflação, desemprego, mas a conta de luz está muito alta, justamente porque os recordes de desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, principalmente a região do Pantanal, a gente viu aí uma relação direta dos incêndios acontecendo nessas regiões. Mas, Padula, o que tem a ver o incêndio com o desmatamento? Tem uma relação direta. O desmatamento que está sendo aí apoiado, que está sendo aí negligenciado pelo governo, basta lembrar a fala daquele que era o ministro, Ricardo Salles, que falou que vamos aproveitar a pandemia, que o pessoal está preocupado e vamos passar a boiada. A boiada está passando, gente. A Amazônia está batendo recorde de desmatamento, o Pantanal está batendo recorde de desmatamento e associado a isso nós temos os incêndios. Não confunda incêndio com queimada, tá? A queimada ela ocorre naturalmente, o incêndio ele é proposital. E a relação que existe pelos levantamentos da própria Polícia Federal antes desse total aparelhamento que a gente está tendo, que são áreas do desmatamento causado por fazendeiros, por latifúndios. Tudo isso para o avanço das monoculturas. Essas monoculturas que, por sinal, vão exigir maior quantidade de agrotóxicos, fertilizantes químicos, agrotóxicos que vão ser utilizados também como fonte de controle das chamadas pragas, os inseticidas, os acaricidas, os fungicidas, e tudo isso daí vai, mais do que para a plantação, vai também para a nossa água. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês acessem um levantamento que eles fizeram de regiões que aplicam agrotóxico no Brasil e o tipo de contaminação que foi encontrado ali. Eles analisaram apenas 27 agrotóxicos e várias regiões, como vocês vão poder ver no mapa, estão contaminadas, a água está contaminada com tudo isso daí. A água que a gente bebe, não é só a água da torneira, não é só a água do rio, não é só a água que a gente tem ali disponível numa lagoa. A água que está penetrando ali no lençol freático e não tem como a gente tratar. Então nós estamos ingerindo agrotóxico. Nós estamos ficando doentes, são casos de câncer, próprio Alzheimer, relações com autismo, transtorno de déficit de atenção das crianças, tudo isso aí tem uma relação direta com tudo isso. Mas Padula, você não falou que ia falar da conta de luz com isso? Eu vou, a gente vai chegar lá. Quando a gente fala em desmatamento, a gente vê uma relação direta, então, do interesse do agronegócio, financiado pelo governo, financiado pela bancada ruralista, que visa expandir a sua área de produção para gerar lucro. Não é comida que o agronegócio está gerando. A gente ouve essa balela, a gente ouve essa mentira, de que o agro é pop, de que o agroalimento, e não é nada disso. Quem produz alimento é a agricultura familiar. Quem produz alimento é a agroecologia, que preserva, que respeita o ambiente. A gente está falando aí de um agronegócio que é lobby, um agronegócio que faz propaganda, que tenta te enganar. 74% do nosso alimento, da nossa comida, da nossa mesa, vem desses assentamentos, vem da agroecologia. O agronegócio produz commodities nas bolsas de valores. Lucro. Não é à toa que o real está desvalorizado. A gente tem aí quase R$6 o dólar perante o real. Isso é de extremamente importância para eles, porque eles vão exportar esse material. Eles vão exportar soja, eles vão exportar milho, eles vão exportar algodão. Então eles não querem produzir comida. Basta ver o que aconteceu na pandemia. O Brasil voltando ao mapa da fome, 19 milhões de pessoas vivendo sem ter o que comer, sobrevivendo. Vocês devem ter visto aí aquela imagem triste, revoltante, das pessoas revirando lixo, caminhão de lixo, pessoas na fila para comprar osso. Até isso o capital está explorando. A gente tem que comprar osso para ter uma sustentação aí de alimentar mínima. E aí o agronegócio está fazendo isso, ele está vendendo essas coisas para fora. A pandemia acontecendo, 19 milhões de pessoas morrendo de fome, 117 milhões em insegurança alimentar, ou seja, não tem as 3 refeições diárias necessárias,
ou quando tem é uma comida de baixa qualidade. E aí o agronegócio vem querendo enganar você de que vende comida, de que produz comida, melhor dizendo, e não faz isso, tá? Então a gente precisa valorizar. E é um dos motivos que a gente está tendo aí o avanço na tentativa absurda do marco temporal, né, de demarcações de terras indígenas somente a partir da Constituição de 1988, negligenciando, ignorando aqueles 8 mil, 10 mil anos de existência desses povos tradicionais, povos originários, assim como a gente vê o avanço desse etnocídio em relação às comunidades ribeirinhas, às comunidades quilombolas. Tudo isso para beneficiar o agronegócio. E agora nós vamos entender o porquê que isso tem a ver com a sua conta de luz, o porquê da gente ter que ficar esperto com isso, o porquê de quando a gente for votar, a gente votar não apenas num presidente comprometido com a questão da nossa sociedade, a questão das famílias, a questão da produção de comida verdadeira, mas também nos deputados, nos senadores que se alinham, obviamente, com essa questão. Quando a gente fala em desmatamento, na Amazônia, que é chamado pulmão do mundo, né, erroneamente no sentido de que ela não produz necessariamente o oxigênio. A Amazônia ela vai estar relacionada principalmente com o fator de sequestro de carbono durante o processo de fotossíntese. Padula, o que é isso? A planta ela precisa fazer com que a água que está lá no solo suba até as suas folhas para fazer fotossíntese. E para fazer isso, ela precisa ter as estruturas das suas folhas, chamadas estômatos, que são pequenas aberturazinhas que ela tem ali, fazer com que essa água evapore, né, para ir criando esse fluxo do que a gente chama de seiva bruta, né, pela subida dos vasos de condução ali, que são os xilemas, e ao evaporar essa água, ela cria uma atmosfera, o que eles chamam de rios aéreos, né, ou rios voadores, que cria uma umidade favorável nesse ambiente. Esse ambiente úmido chega junto com as correntes de ar do Oceano Atlântico, que vão carregar essas nuvens de umidade e vão em direção à Cordilheira dos Andes. Essa Cordilheira dos Andes ela vai servir como uma barreira que bate essa umidade e desce para a região central, para a região sudeste, para a região do sul, fazendo com que ocorram as chuvas. E o que a gente está vendo hoje com a chamada crise hídrica? É uma crise que foi plantada pelo agronegócio. O desmatamento da Amazônia fez com que a gente não tenha mais essa quantidade significativa e importante de umidade. Isso faz com que nós não tenhamos chuvas. As reservas das hidrelétricas abaixam, acabam, e o que a gente vai ter que fazer para gerar energia? Queimar combustível fóssil, as chamadas termoelétricas. Ligando essas termoelétricas, acionando essas termoelétricas, a gente vai, além de encarecer a nossa conta de luz, porque o combustível fóssil, ainda mais hoje em dia, né, com essa questão aí da dolarização, que começou lá no golpe de 2016, como a gente já previa, quando Serra foi ministro das Relações Exteriores e abriu o capital externo, né, e dolarizou esse processo do preço do petróleo, mesmo o Brasil tendo essa autonomia, a gente vai ter que então queimar esse combustível fóssil mais caro e quem paga a conta somos nós, tá? Além disso, obviamente, quando a gente fala em queima de combustível fóssil, nós estamos liberando ainda mais gases tóxicos, esses gases que vão potencializar o efeito estufa, e a gente viu aí recentemente a COP26, o ministro, os capangas do Bolsonaro mentindo, falando que vão reduzir. A gente não está reduzindo nada, tanto é que eles esconderam os índices de desmatamento, os índices de devastação do ambiente que a gente teve aí, justamente para não queimar ainda mais o filme do país que o Bolsonaro e sua trupe aí conseguiu. Então é essa a relação que a gente precisa entender. Além disso, o Pantanal, não menosprezando os outros biomas, mas para falar diretamente disso daí, a região do Cerrado ela é extremamente importante porque ela é o berço das bacias hidrográficas. Ela vai funcionar como uma caixa de água gigante, onde a água penetra e abastece esses rios. Agora associa comigo. A gente está desmatando a Amazônia, a gente está evitando esse processo de evapotranspiração e a formação desses rios voadores, desses rios aéreos, a gente está desmatando o Pantanal, a gente está evitando a penetração da água nessas bacias e a gente vai estar falando em falta de água. Tudo isso por conta do agronegócio, tudo isso por conta da bancada ruralista e do aparelhamento das entidades que poderiam estar fiscalizando todos esses absurdos, esses crimes ambientais que a gente está vivenciando aí. Então a gente está vendo aí um sucateamento do IBAMA, da Polícia Federal, do ICMBio,
tudo de caso pensado, né? O governo Bolsonaro, além de ser um governo que promove a necropolítica, um governo genocida, etnocida, ecocida, é um governo que não está preocupado com os interesses da população. Esse cara está num posto que ele não deveria estar ocupando e agora a gente vai precisar juntar forças para tirar, para extinguir esse indivíduo, a sua família, os seus capangas desse cargo, né? Porque ele já é o pior presidente do nosso país. É o grau máximo que ele conseguiu, né? A coisa positiva que ele conseguiu foi esse título, né? Do pior presidente do país. Infelizmente, os danos que ele está fazendo não vão ser reparados facilmente. Muitos deles, aí, as vidas que se foram por conta da prevaricação da compra das vacinas, do incentivo ao negacionismo, de não usar máscara, de promover aglomeração, de promover a venda de kits, né, que não surtem efeito nenhum, levou a vida de pessoas inocentes. E é isso que a gente precisa entender. Não é meramente uma questão política, é uma questão de humanidade. E esse indivíduo não é humano. Esse indivíduo não tem empatia nenhuma. Esse indivíduo é o responsável pela morte, é o responsável pela destruição. E nós, enquanto sociedade, não vamos aceitar mais isso. A gente precisa defender o meio ambiente, a gente precisa defender a vida. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, pensa um pouquinho. Quando a gente fala em agronegócio, quando a gente fala em bancada ruralista, quando a gente fala em Bolsonaro, são entidades, são indivíduos que não estão preocupados com a geração de comida, não estão preocupados em defender a vida, não estão preocupados com nada que favoreça o povo. Tá bom? É essa a minha mensagem de hoje. A gente se vê numa próxima vez aí. Até mais, gente. Valeu!